A mansão de Dona Elisa sempre pareceu, aos olhos da família, como um farol no alto da colina. Não só pela vista privilegiada para a cidade, mas porque, de alguma forma, todos sentiam que aquele lugar guardava o coração da família Almeida. Era onde os natais se tornavam longas mesas cheias de pratos fumegantes, onde os domingos cheiravam a canela e café fresco, e onde a voz firme, porém doce, de Dona Elisa ecoava, chamando todos para a mesa. Mas naquele dia, a mansão não tinha cheiro de bolo nem som de risadas. O ar parecia denso, como se até as paredes soubessem que a matriarca já não estava ali para preencher o espaço com sua presença. O luto ainda era recente, e cada passo pelo piso de madeira rangia como um lamento. João, o primogênito, mantinha o olhar sério, quase frio. Lucas, o segundo filho, tentava disfarçar o desconforto mexendo no relógio de pulso, como se quisesse acelerar o tempo. Ana, a caçula, parecia distante, os olhos marejados, mas sem lágrimas. E ali, sentados ao lado dos tios, estavam Sofia e Lucas, os netos que Dona Elisa havia criado como filhos depois da tragédia que levou seus pais. Naquela tarde, todos estavam reunidos para a leitura do testamento. O advogado, um homem magro e meticuloso, abriu a pasta de couro e começou a falar em tom solene. A herança, avaliada em 15 milhões de reais, seria dividida igualmente entre João, Lucas, Ana e Sofia. Lucas, o neto, ficaria apenas com alguns bens pessoais. Um detalhe que fez o ar na sala mudar, como se todos se perguntassem a mesma coisa, mas sem coragem de dizer em voz alta. Por alguns minutos, a conversa se manteve controlada, mas quando chegou o momento de separar os pertences de Dona Elisa, a tensão começou a crescer. Subiram ao quarto da matriarca, um cômodo que até então era quase sagrado. A colcha de crochê estava impecável, como se Dona Elisa fosse voltar a qualquer momento. No canto, um baú antigo guardava lembranças que ninguém ousara tocar. Foi então que Sofia, ao tentar mover o baú, encontrou algo escondido embaixo dele. Um diário de capa de couro gasta com as bordas das páginas amareladas pelo tempo. O objeto tinha peso, mas não só pelo couro e o papel. Havia algo nele que parecia vibrar no ar, um tipo de gravidade silenciosa. Sofia, com o coração acelerado, abriu o diário e leu a primeira frase em voz alta. Não era a letra de Dona Elisa, e a primeira página deixava claro que aquelas palavras pertenciam a uma amiga de juventude da avó que confiara a ela um segredo. O silêncio na sala ficou tão denso que até a respiração parecia incômoda. Todos se inclinaram para ouvir. Ninguém sabia ainda, mas aquele diário não apenas reescreveria a história da família, ele também deixaria claro que, às vezes, o maior peso de uma herança não é o dinheiro, e sim a verdade. O couro frio do diário escorregava levemente das mãos de Sofia, como se não quisesse ser aberto. Ela ajeitou o corpo na poltrona antiga do quarto e todos se aproximaram. A primeira página trazia um nome quase legível pela tinta desbotada: Clarice Figueiredo. Quem é Clarice? Perguntou Lucas, o neto, franzindo a testa. Nenhum deles lembrava de uma Clarice na vida da família. Mas Ana, a tia, franziu o senho e ficou em silêncio, olhando para o chão, como se o nome tivesse despertado uma lembrança incômoda. Sofia começou a ler. No início, o diário parecia um registro comum de uma moça do interior nos anos 1950, anotações sobre o trabalho no armazém da família, pequenas queixas sobre o calor insuportável, sonhos sobre uma vida diferente. Mas à medida que as páginas viravam, as palavras ganhavam peso. Clarice falava de uma amizade intensa com Elisa, descrevendo-a como a irmã que a vida me deu. No entanto, havia mais. Entre frases ternas, surgiam detalhes de uma dor escondida.
Uma gravidez inesperada, o abandono pelo homem que prometera casar e a vergonha que a fazia evitar até o próprio espelho. Era uma escrita sincera, quase crua, sem floreios, como se Clarice usasse aquelas páginas para respirar quando o mundo parecia sufocá-la. João, impaciente, cruzou os braços. Isso tudo é história velha, não tem nada a ver com a gente. Mas Sofia não parou. Nas páginas seguintes, Clarice descrevia a noite em que procurou Elisa em prantos, dizendo que não podia criar aquela criança sozinha. E foi aí que a narrativa mudou de tom. As palavras falavam de um pacto. Elisa, que naquela época também estava grávida, propôs algo impensável: criar o bebê de Clarice como seu próprio filho, em troca de... Bem, a linha terminava abruptamente, como se a tinta tivesse acabado ou Clarice tivesse hesitado em escrever. Ana, que até então estava muda, ergueu os olhos marejados e falou: "Eu já ouvi esse nome. Clarice. Mamãe falava pouco, mas acho que ela era amiga da juventude." Sofia folheou mais algumas páginas, até encontrar uma que parecia queimada nas bordas, como se alguém tivesse tentado destruí-la. E ali, no meio das frases tortas, surgiu algo que fez todos prenderem a respiração. Uma menção a uma troca de bebês. Clarice dizia que entregaria sua filha recém-nascida a Elisa, porque Elisa havia perdido a dela no parto. O silêncio que seguiu foi tão pesado quanto o som de um copo caindo no chão e se espatifando. Sofia fechou o diário por um momento. O coração batia rápido. De repente, a herança não era mais sobre cifras. Era como se alguém tivesse aberto um armário antigo e todos os esqueletos estivessem caindo de uma vez. E no fundo, todos sabiam que ainda havia muitas páginas para serem lidas. O diário estava ali, fechado sobre o colo de Sofia, como se respirasse junto com ela. A cada página que ficava por ler, havia uma sensação estranha de que o ar da sala ficava mais pesado. Era como se as paredes da mansão, testemunhas de décadas de histórias, estivessem inclinando-se para ouvir também. Lucas, o tio, foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Isso não prova nada. Pode ser invenção dessa tal Clarice. A gente nem sabe se essa mulher existiu." Mas Ana não respondeu. Ela continuava imóvel, olhando fixamente para a janela, como quem observa uma lembrança antiga passando diante dos olhos. Sofia reabriu o diário e, com a voz levemente trêmula, continuou a leitura. Clarice descrevia o dia do parto com detalhes sufocantes: o cheiro de éter no ar, os lençóis ásperos e a sensação de que o tempo havia parado no instante em que ouviu o choro fraco do bebê. No mesmo hospital, horas antes, Elisa também havia entrado em trabalho de parto. Mas havia um detalhe que saltava das páginas como um grito: a filha de Elisa nasceu sem vida. A notícia foi abafada e poucas pessoas no hospital souberam da perda. Clarice, sem forças para criar uma criança e envergonhada pelo abandono do pai da menina, aceitou o acordo. "Entreguei minha filha nos braços de Elisa", dizia o texto, e naquele momento senti como se estivesse entregando uma parte de mim que jamais poderia recuperar. Sofia parou de ler por um segundo. A mão dela tremia. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho antes mesmo que ela percebesse. Desde pequena, sempre ouvira histórias de como Dona Elisa a amava como se fosse filha de sangue. Agora, essa frase ganhava um significado novo e até doloroso. João, visivelmente incomodado, tentou encerrar o assunto. "Não podemos ficar presos a um caderno velho. Mamãe criou todos nós. Isso é o que importa." Mas a verdade é que, por mais que ele tentasse, o clima já tinha mudado. A herança, antes uma questão de divisão de bens, agora estava amarrada a um enigma sobre identidade, lealdade e mentiras enterradas há décadas. Ana finalmente falou. "Eu lembro de Clarice. Ela veio aqui uma vez quando eu era criança. Ficou pouco tempo, mas me olhou de um jeito estranho, como se me conhecesse.
Sofia fechou o diário novamente como se precisasse de um tempo para processar. Ainda havia muitas páginas, mas cada uma parecia uma bomba prestes a explodir. Lá fora, o vento balançava as cortinas e um cheiro distante de chuva começava a entrar pela janela. O que ninguém sabia é que o pior ainda estava por vir, porque os segredos de família raramente vêm sozinhos. Eles são como fios. Puxa-se um e logo todos começam a se desenrolar. A noite caiu sobre a mansão como um cobertor pesado. A luz amarelada dos lustres criava sombras longas nas paredes e cada estalar do assoalho parecia mais alto do que deveria. A família decidiu se reunir na sala de estar para continuar a leitura, como se mudar de ambiente fosse aliviar o peso do que tinham acabado de descobrir. Sofia abriu o diário novamente. As páginas seguintes eram diferentes. Não havia mais apenas o relato de Clarice. Agora havia cartas coladas com fita adesiva amarelada, algumas assinadas com uma caligrafia firme e elegante. Elisa Almeida. A primeira carta começava com "Minha querida Clarice", e o tom era íntimo, mas carregado de urgência. Elisa pedia que a amiga não comentasse com ninguém sobre o que havia acontecido no hospital. Prometia cuidar da menina como se fosse sangue do próprio sangue e garantir que Clarice nunca precisasse se preocupar com nada na vida. Em troca, exigia silêncio absoluto. João, ao ouvir isso, soltou um suspiro irritado. "Então mamãe sabia que estava mentindo para todos nós?" Ana respondeu com a voz embargada. "Não era só mentira, era a sobrevivência. Você sabe como eram as coisas naquela época?" O tio Lucas fez um gesto de impaciência, mas no fundo, até ele estava tocado. Talvez não fosse só questão de certo ou errado. Havia também a dor de uma mãe que havia perdido uma filha e encontrado uma maneira desesperada de preencher o vazio. Nas cartas seguintes, Elisa falava de como Sofia estava crescendo. Havia descrições carinhosas de seus primeiros passos, suas palavras tortas ao aprender a falar e até dos desenhos desajeitados que fazia na cozinha. Clarice respondia com poucas linhas, sempre agradecendo, mas nunca pedindo para ver a filha. No entanto, em uma carta de 15 anos depois, Clarice escrevia algo que mudava o tom da história. "Elisa, às vezes me pergunto se não errei em deixar minha filha para trás. Tenho sonhado com ela todas as noites. Não consigo mais viver assim." A leitura dessa frase fez com que todos ficassem em silêncio. O ar parecia mais frio. Sofia sentia como se cada palavra fosse uma gota d'água caindo dentro dela, enchendo um copo que estava prestes a transbordar. Era estranho pensar que havia uma mulher em algum lugar do passado que era sua mãe biológica e que ela nunca tivera coragem de procurá-la. Ana se levantou e foi até uma estante, puxando uma caixa de fotos antigas. Folheou rapidamente até parar numa imagem amarelada. 2 jovens sorrindo, de braços atados. Uma era claramente Dona Elisa. A outra, ninguém tinha dúvidas de que só podia ser Clarice. O diário estava revelando muito mais do que todos imaginavam. Mas havia uma pergunta que ninguém tinha coragem de fazer em voz alta. Se Clarice era a mãe de Sofia, quem mais sabia disso e escolheu ficar em silêncio? A madrugada já se aproximava, mas ninguém tinha sono. O diário estava aberto sobre a mesa de centro, ao lado da caixa de fotos que Ana havia encontrado. O ambiente tinha um silêncio tão espesso que dava para ouvir o tic-tac do relógio de parede, marcando cada segundo como se fosse um lembrete de que o tempo não para, mesmo quando a gente gostaria que ele parasse, só para poder respirar. O advogado, que até então permanecera discreto no canto da sala, pigarreou. Antes de prosseguirem com o diário, preciso dizer que há um anexo no testamento que ainda não foi lido. Todos se viraram para ele. O homem abriu a pasta e retirou um envelope lacrado com cera vermelha, no qual estava escrito: "Para ser aberto somente na presença de todos os herdeiros." Com mãos firmes,
ele quebrou o lacre e começou a ler em voz alta. A carta era de Dona Elisa. Se vocês estão ouvindo estas palavras, significa que já não estou mais aí para explicar pessoalmente. Sei que ao longo da minha vida tomei decisões difíceis e algumas delas talvez nunca sejam perdoadas. Mas cada escolha que fiz foi para proteger vocês. Ela falava sobre a importância da família, mas também sobre como a verdade, às vezes, pode destruir mais do que construir. E então, no meio da carta, a revelação. Sofia, minha querida, você sabe que sempre foi minha neta, mas também foi minha filha no coração. Agora é hora de saber que o sangue que corre em você não é o meu, mas o de alguém que um dia amei como uma irmã. A voz do advogado vacilou ao ler essa parte. Sofia, imóvel, sentia como se tivesse presa em um sonho ruim do qual não conseguia acordar. O mais chocante veio em seguida. Dona Elisa deixava a mansão e metade do dinheiro exclusivamente para Sofia. Os outros herdeiros ficariam com o restante dividido igualmente. Isso caiu sobre a sala como um trovão. João foi o primeiro a reagir. Isso é absurdo, ela não podia fazer isso. Ana o encarou com um olhar gelado. Ela podia sim, e fez. Lucas, o tio, levantou-se abruptamente e começou a andar de um lado para o outro, murmurando sobre injustiça e manipulação. Mas por dentro todos sabiam que não era apenas o dinheiro que incomodava. Era a confirmação de que Dona Elisa tinha uma relação especial com Sofia e que isso havia sido selado no testamento. Sofia, atordoada, não disse nada. Olhou para o diário como se ele fosse o único que pudesse responder às perguntas que se multiplicavam na sua cabeça. O que mais havia para descobrir? Por que Clarice nunca aparecera? E qual era o preço que Elisa havia pago para conseguir criar uma filha que não era sua? O envelope vazio ficou sobre a mesa, como um segundo testamento. Não de bens, mas de verdades que ninguém estava preparado para ouvir. O amanhecer chegou sem que ninguém tivesse pregado os olhos. A mansão parecia diferente sob a luz pálida do dia, como se as janelas estivessem mais largas e as paredes mais frias. Sofia não largava o diário, não por apego, mas porque sentia que ele era a única chave para entender quem ela realmente era. Sentados novamente na sala, retomaram a leitura. As páginas seguintes estavam manchadas de algo que parecia café, ou talvez lágrimas antigas. Clarice narrava um período de sua vida em que tentara recomeçar, mudar de cidade, arranjar um emprego e esquecer a filha que entregara. Mas vez ou outra uma notícia ou carta de Elisa chegava, reacendendo a ferida. Em uma entrada datada de 15 anos depois do nascimento de Sofia, Clarice mencionava ter descoberto algo que mudava tudo e que a fazia repensar o acordo feito. A frase parava aí, interrompida por uma mancha escura que borrava as últimas palavras. Mudava tudo? Repetiu Ana, quase para si mesma. O que ela quis dizer com isso? Foi o Lucas, o tio, quem teve a ideia. E se Clarice tivesse outra condição, algo que a mamãe nunca contou? Sofia folheou adiante até encontrar um envelope preso entre as páginas. Dentro havia uma fotografia desbotada. Clarice, mais velha, segurando a mão de uma menina de uns 10 anos. No verso, apenas a data e uma frase. Para minha outra filha. O impacto foi imediato. Outra filha? Perguntou João, a voz carregada de incredulidade. Sofia sentiu um arrepio. Se havia outra filha, isso significava que em algum lugar ela tinha uma meia-irmã que talvez nem soubesse da sua existência. Ou pior, talvez soubesse. Voltaram a ler, mas a caligrafia de Clarice estava mais trêmula, como se a mão já não tivesse firmeza. Ela mencionava visitas furtivas à cidade, noites em que ficava estacionada em frente à mansão, só para ver de longe a menina que entregara. Escrevia sobre medo, arrependimento e a sensação de que Elisa não lhe contara toda a verdade sobre a vida que Sofia teria. A última página daquele trecho estava rasgada.
Alguém em algum momento arrancou as folhas seguintes. Isso foi intencional, disse Sofia, passando o dedo pela borda irregular do papel. O silêncio voltou, mais denso do que antes. A cada revelação, parecia que a história não se fechava, mas se expandia, como um novelo de lã que desmancha e se espalha pelo chão. E agora, além do dinheiro, havia outra disputa silenciosa tomando forma. A disputa por respostas. A manhã avançava, mas a família permanecia reunida como se tivesse medo de se afastar e perder o fio da história. O diário estava sobre a mesa e, ao lado dele, a foto da menina desconhecida queimava os olhos de Sofia. Foi Ana quem decidiu agir. Levantou-se, pegou o telefone sem fio da sala e começou a folhear uma velha agenda telefônica, o tipo que ainda tinha nomes escritos à caneta com números que nem sempre existiam mais. Eu lembro que mamãe tinha um contato de uma tal Clarice Ponto. Talvez... Ela parou de falar, como se o peso do que estava prestes a fazer caísse de repente sobre ela. Lucas, o tio, interrompeu. Antes de ligar para qualquer pessoa, precisamos ter certeza de que essa menina da foto é realmente filha de Clarice. Pode ser só uma amiga, uma vizinha, mas no fundo ninguém acreditava nessa hipótese. A semelhança nos traços era forte demais. Sofia, sem pedir permissão, voltou ao diário. Em uma das últimas páginas preservadas, encontrou algo que parecia uma lista de endereços. Entre eles, um estava sublinhado: Maria Cecília Figueiredo, Rua das Palmeiras, 248. Ao lado, em letras menores, lia-se: Não procure, é perigoso. Maria Cecília, disse Sofia, quase sussurrando. Será que... O nome ficou no ar como um segredo dito pela metade. João olhou para ela com seriedade. Se Clarice escreveu é perigoso, deve ter um motivo. Mas Ana parecia tomada pela curiosidade. Perigoso ou não, eu quero saber. Foi nesse momento que o telefone tocou, cortando o silêncio como um raio. O som ecoou pela sala e por um instante ninguém se moveu. Era como se todos tivessem o mesmo pensamento. E se for alguém ligado a isso? O advogado, ainda presente, se ofereceu para atender. Colocou o aparelho no ouvido e, com um tom profissional, disse seu nome. Do outro lado, uma voz feminina, firme, respondeu: Meu nome não importa. Digam a Sofia que ela não deve continuar lendo. Algumas verdades não são para serem desenterradas. Antes que o advogado pudesse perguntar quem era, a linha caiu. Todos se entreolharam, um misto de medo e excitação estampado nos rostos. Sofia sentiu um frio subir pela espinha. Como aquela pessoa sabia que eles estavam lendo o diário? O nome Maria Cecília parecia agora muito mais do que apenas uma pista. Era quase uma convocação. Depois da ligação misteriosa, ninguém conseguiu disfarçar a tensão. Era como se a mansão tivesse ganhado ouvidos e olhos, e cada ruído, um rangido de porta, um estalo no teto, soasse como um aviso. Sofia, inquieta, não queria deixar que o medo ditasse o ritmo das descobertas. Pegou a foto novamente e estudou o rosto da menina. Havia algo no olhar dela, uma mistura de inocência e desconfiança, que parecia familiar. Talvez fosse o mesmo olhar que Sofia via no espelho quando tinha uns 10 anos. Ana foi a primeira a quebrar o silêncio. Eu conheço a Rua das Palmeiras, não fica longe daqui. João revirou os olhos. Então você vai bater de porta em porta perguntando se alguém é sua meia-irmã? Isso já passou dos limites. Mas Sofia estava decidida. Se ela escreveu "Não procure, é perigoso", é porque havia algo a esconder. E se esse perigo já não existe mais? Ou pior, e se ainda existir? O advogado, o tio, suspirou e sentou-se no sofá, derrotado pela insistência delas. Pelo jeito, vocês não vão sossegar enquanto não forem até lá. Enquanto discutiam, o advogado observava em silêncio,
mas seus olhos revelavam preocupação. Quando todos se acalmaram, ele disse: "Antes de morrer, Dona Elisa me entregou outra chave. Não para um cofre, mas para um quarto trancado no sótão. Ela disse que só deveria ser aberto se algum dia vocês descobrissem sobre Clarice." Um arrepio percorreu o corpo de todos. O sótão era raramente visitado, cheio de móveis cobertos por lençóis e caixas de coisas antigas. Subiram juntas, cada passo na escada de madeira, rangendo como se reclamasse da pressa. No canto mais tão distante, havia uma porta estreita, pintada de branco, com uma fechadura antiga. A chave girou com dificuldade, como se não fosse usada há anos. Ao abrir, o cheiro de papel velho e madeira tomou conta do ar. Dentro, havia apenas uma estante com 3 caixas de madeira. Em cima de uma delas, um envelope pardo com o nome Maria Cecília escrito à mão. Sofia abriu a caixa. Dentro havia cartas, fotografias e um recorte de jornal, com uma manchete que gelou o sangue de todos. Jovem desaparece misteriosamente aos 17 anos, última vez vista na Rua das Palmeiras. A foto da matéria mostrava uma moça com feições muito semelhantes às da menina da foto antiga. O desaparecimento tinha acontecido há mais de 20 anos. Sofia engoliu seco. Se Maria Cecília havia desaparecido, quem fez aquela ligação? E por que alguém estava tão empenhado em impedir que ela soubesse mais? A notícia do desaparecimento de Maria Cecília pairava na sala, como uma sombra pesada. O sol entrava pelas janelas, mas não iluminava os cantos escuros daquela história que começava a se desenrolar com intensidade. Sofia sentia um nó na garganta, misto de medo e determinação. Sabia que estava perto de algo muito maior do que uma simples disputa por herança. Era um mistério que envolvia vidas, escolhas e talvez até perdas irreparáveis. Ana folheava as cartas com cuidado, tentando encontrar alguma pista que ajudasse a explicar o que tinha acontecido com Maria Cecília. As palavras eram cheias de amor e arrependimento, mas também traziam indícios de conflitos silenciosos, ameaças veladas que Clarice havia recebido. João, apesar da relutância, começou a entender que aquela história não era apenas sobre dinheiro ou segredos. Era sobre a verdade que pode libertar ou destruir. Sofia, por sua vez, decidiu que precisava ir até a Rua das Palmeiras. Preciso ver com meus próprios olhos, conversar com as pessoas que talvez ainda lembrem dela. Lucas hesitou, preocupado com o impacto que isso poderia causar. Você tem certeza? Algumas verdades podem ser dolorosas demais. Eu sei, respondeu Sofia com um suspiro, mas prefiro encarar a dor do que viver na dúvida. Naquela noite, enquanto a mansão dormia, Sofia fez uma mala pequena. Não era apenas uma viagem. Era uma busca pela sua própria identidade. Uma tentativa de juntar os pedaços que Dona Elisa e Clarice deixaram espalhados. O que ela não sabia é que lá na Rua das Palmeiras havia olhos observando cada passo seu. E nem todos desejavam que a verdade viesse à tona. A manhã amanheceu clara e fria, quando Sofia deixou a mansão. A viagem para a Rua das Palmeiras parecia um rito de passagem, um caminho que separava o passado misterioso do futuro incerto. Cada quilômetro percorrido era como virar a página de um livro que nunca tinha coragem de abrir. Chegando ao bairro, Sofia sentiu o peso do tempo nas fachadas desgastadas e nas ruas tranquilas. Perguntou pelas casas, pelas pessoas, e logo ouviu histórias sobre uma jovem chamada Maria Cecília, a menina da foto. As lembranças eram fragmentadas. Uma moça gentil, com um sorriso tímido, que desapareceu sem deixar pistas, deixando um vazio na comunidade. Sofia sentiu a emoção crescer. Era como olhar para um espelho quebrado, vendo fragmentos de si mesma refletidos em cada pedaço. Em uma das últimas visitas,
uma vizinha entregou-lhe um envelope amarelado, com uma carta que Clarice havia escrito pouco antes do desaparecimento da filha. Nela, Clarice implorava por perdão e explicava que estava fugindo de ameaças que colocavam a vida da filha em risco. Revelava que Maria Cecília havia se afastado para proteger a família, mas que não sabia onde ela estava exatamente. De volta à mansão, Sofia reuniu a família. Com voz firme, falou sobre tudo o que descobriu e como a herança era muito mais do que dinheiro. Era a história de duas mulheres corajosas que lutaram contra medos, segredos e sacrifícios para proteger aqueles que amavam. João finalmente quebrou o gelo. Talvez a gente não tenha sido uma família perfeita, mas é a nossa história. Ana sorriu, emocionada. E agora temos a chance de reconstruir, com a verdade como base. A mansão, que antes parecia um palco de conflitos, começava a se transformar em um lar onde a vulnerabilidade e honestidade poderiam florescer. Sofia sabia que ainda havia perguntas sem resposta e que nem tudo podia ser consertado em um dia, mas, pela primeira vez, sentiu que a verdadeira herança era a coragem de enfrentar o passado, aceitar as imperfeições e construir um futuro, juntos.